Segunda carta de Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler do versículo 11 em diante. Quantos irmãos acham? E vamos fazer uma oração. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Pai amado, Pai santo, Pai querido, te louvamos por tudo que Tu és para nós, por este momento, ó Deus. Ó Senhor, venha mais uma vez nos visitar, venha mais uma vez falar aos nossos corações, ó Pai. Te bendizemos, ó Pai, pela nossa união, te bendizemos por tudo que Tu és para nós. Que a nossa alma esteja dilatada para ouvir a Tua voz. Que o nosso coração esteja contrito para entender o Teu querer. E em nome de Jesus, todo mal seja repreendido, toda inquietação, toda distração. Ó Deus de Israel, glorifica o Teu nome, ministra aos nossos corações a Tua palavra, porque sabemos, ó Deus, que só da Tua boca é que vem a verdadeira palavra que nos alimenta. Reconhecemos, ó Pai, a nossa dependência de Ti. E em nome de Jesus te pedimos mais uma vez que Tu venhas manifestar o Teu favor e falar aos nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim: fui nécio em gloriar-me, pois me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com eles um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Amém. Só até aqui. Peço aos amados que se assentem. Gostaria de destacar essa parte no versículo 15 que diz: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Basicamente, hoje tem dois tipos de pregadores e dois tipos de pastores: o que é amado e o que é odiado. Tem também aqueles que é um pouco amado, e tem aqueles que são extremamente amados e até idolatrados. E aqui Paulo coloca com franqueza que amando-vos seja menos amado. E hoje nós observamos isso que já acontecia na época de Paulo. E apesar que o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele profetizou que depois da partida dele haveriam lobos cruéis que falariam coisas perversas para atrair os discípulos. Pedro diz também em suas cartas que fariam negócio de vós com palavras fingidas.
E nós vemos uma época onde nunca as pessoas foram tão carentes de amor, nunca as pessoas foram tão melindrosas e se ofendem com muita facilidade. A ausência de amor é muito grande, até porque, se observarmos em geral, poucas pessoas hoje em dia que foram criadas por uma família como a Bíblia ensina, o pai e a mãe. Muitos foram criados sem pai ou sem mãe, ou sem os dois, ou filho de pais separados, e não tiveram aquele amor, sem contar aqueles que foram abusados na infância. Isso traz um trauma tremendo. Então, vivemos numa época onde nunca as pessoas tiveram tanta ausência de amor, de amor próprio, de autoestima. Isso ainda, de alguma forma, potencializa ainda mais o que fazem os pastores amados. Porque aqui o apóstolo Paulo ele fala que ele seja menos amado por quê? Se observarmos essas duas cartas, na primeira carta, ele fala com veemência do pecado que havia na igreja. Ele chama aquela igreja de carnal, de menina. Igreja menina é o sinônimo de carnal. E havia pecado também, e ele fala com clareza. Diferente do que muitos pregam, que as pessoas pregam que, não, irmão, o joio está no meio do trigo. Mas quando Jesus fala que o joio está no meio do trigo, ele não fala que o campo é a igreja. Ele fala que o campo é o mundo. E Paulo diz com todas as letras aqui: tirai dentre vós a esse iníquo. Ele fala, não tolera. Então, nessa época de pastores que querem ser amados, eles torcem a Bíblia ao máximo para que eles sejam amados, para que eles sejam adorados. Então, qual é o pastor que é odiado? Qual o pregador que é odiado? É aquele que não fala nada que vem entristecer. Então tem pessoas que vão para a igreja e falam assim: eu não gostei do culto. O louvor, aquele louvor não estava bom. Espera aí, irmãos. O louvor é para você ou é para Deus? Será que Jesus gostou do louvor ou não? Eu não gostei daquela igreja. Porque o pastor odiado hoje é aquele que, sem saber, quando ele prega, ele toca na ferida de alguém. E tem gente que não suporta isso. Não vou naquela igreja não. Alguém tá denunciando. Eu já fui abordado depois de uma pregação por pessoas. O senhor está falando de mim? Não, eu não sabia que você estava. Eu pensei, não sabia que você estava enquadrado nisso. Falei em tese. Então hoje o pastor amado é aquele que às vezes o pastor ou o pregador, ele está pregando na sua simplicidade, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele fala justamente a vida de alguém. E tem pessoas que têm dificuldade quando a pregação toca no seu erro. Então, ele não consegue amar esse pastor, ele não consegue amar esse pregador, porque as pessoas procuram ouvir aquilo que lhe agrada. Falando, por exemplo, do joio no meio do trigo, muitos pastores toleram pessoas com roupas indecentes, dirigindo departamentos, porque ele fala que o joio está no meio do trigo, achando que o campo é o mundo. Observe o que Paulo fala na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 11. Observe com atenção. Se você puder abrir, tiver rapidez, senão depois você ouve os que vão falar. Diz assim, mas agora, vou ler do 9. Presta atenção, irmão, que Paulo vai dizer aqui com muita qualidade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que ele está dizendo aqui? Olha, você tem que trabalhar, você vai ter que trabalhar junto com o ímpio, com todo tipo de gente, não é verdade? Agora, olha o 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso
ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou boberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. É Bíblia, irmão. Agora olha que ele vai terminar aqui, ó, no 12 e no 11 e no 13. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O pastor bom é aquele que ele está vendo que a pessoa, e às vezes, irmão, não é nem joio, porque o joio no meio do trigo, vale a pena falar que o joio é uma planta que quando você olha para o joio, ela tem uma semelhança extrema com o trigo. É muito parecido. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe mandava pegar, às vezes, caruru. Quem é da roça sabe, né? Só que tinha um que era bom e outro que não era bom, mas um era parecido com o outro. Só que às vezes, irmãos, tem pessoas na igreja que não é joio no meio do trigo, não. Ela tem cara de joio, fala que nem joio, se veste que nem joio, mas são aturados. Para não se perder, receita, pessoas. Não é aquele, como se diz, a ovelha em capa, o lobo em capa de ovelha. Não. É lobo, com chifre de lobo, com cara de lobo, com olho de lobo, com nariz de lobo e com roupa de lobo. Mas o pastor bom é aquele que tolera essas coisas em nome do amor. E a falta de se estudar a palavra, levam pessoas a imaginar um evangelho que não é o da Bíblia. Paulo diz, a coisa tão louca que os pastores amados hoje em dia, eles falam assim: ó, irmão, não olha para mim não, se você olhar para mim você vai cair. E falam e repetem, como se isso fosse o certo, porque ele sabe que a vida dele não é um exemplo. Se você olhar para a vida dele, você não vai nem ofertar na igreja, que é um padrão de ostentação. Mas olha o que Paulo diz a Timóteo: sê o exemplo dos fiéis. Olha o que Paulo também diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que alguns pastores amados de hoje em dia teriam condição de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Claro que não. Por isso, eles inventam um evangelho deles próprios. Não olha para mim não, olha para Jesus. Se você olhar para mim, você vai cair. É os pastores amados. Talvez seja esse o tema da mensagem. Os pastores amados sempre vão dizer aquilo que massageia o seu ego. E nunca vão te dar a palavra, porque se ele te der a palavra, você não vai mais ficar indo atrás dele. Todo culto, todo vídeo no YouTube, ele vai falar coisas para massagear o teu ego. Que você é amado por Deus, que você é a coroa da criação de Deus. Aí você fica o tempo todo dependente de ouvir isso. Ele não ensina você a se relacionar com Deus, onde você nem precisa mais de ouvir isso dele. Você começa a sentir lá dentro o amor de Deus. Mas aí ele vai perder você ali todo dia, ouvindo ele falar aquilo, porque você não se sente amado. Ele ensina você a se fortalecer para caminhar por esse mundo como um guerreiro destemido, olhando para cima. Não. Ele quer que todo dia você venha na igreja para ele exercitar em você a programação neurolinguística, a PNL. Você é um vencedor, você vai vencer, você isso e aquilo. Porque senão você desanima. E às vezes você ouve um monte de palavras, jargões de efeito durante o culto, que se você pudesse, você morava na igreja para ouvir o tempo todo aquilo. Aí quando você chega em casa, se depara com um problema, acabou tudo. Meus pastores amados. Os pastores amados, quando encontram alguém que chega na igreja com ódio no coração, ele jamais vai ter coragem de dizer para você: olha, não nude essa mágoa não, que essa mágoa vai te matar. Não, ele logo manda uma profetada: olha, seus inimigos vão se ajoelhar diante de você. Porque a pessoa com a mágoa no coração jamais vai pensar em perdoar. Ainda entrega uma profetada
que os seus inimigos irão cair. É os pastores amados. Ele fala o que as pessoas querem ouvir. Evitam falar de pecado e evitam ensinar a palavra. Se você chega falando uma heresia, ele vai falar, não, é assim mesmo, não tem coragem. Ó, irmão, isso aí não está na Bíblia não. Isso não é evangelho. Porque ele não quer perder você. São os pastores amados. Mas partindo da premissa que Paulo fala, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, observamos que em Gálatas ele diz que estou perplexo sobre vós. Em Gálatas ele fala, eu fui vosso inimigo falando para vocês a verdade. Está lá no livro de Gálatas. Agora nesse livro de Coríntios, ele fala coisas tão sérias, que na primeira carta ele vai dizer assim, olha, nenhuma correção ao presente parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu já tive membros em igreja que, por causa da palavra, foram embora por um tempo e depois voltaram. Porque verdadeiramente a palavra foi um pouco azeda. E às vezes as pessoas não aguentam. Quando Jesus ele começa a pregar e só fazer milagre, todo mundo estava com ele. Mas quando ele fala de beber o sangue e comer a carne, foi todo mundo embora. Mas hoje, como o evangelho foi transformado em comércio, o cliente tem sempre a razão e não se pode perder um cliente falando o que ele quer ouvir. Mas para você ter uma noção, a gente vai relembrar aquela leitura que o nosso pastor Alan leu no dia da festividade. Quem lembra onde o pastor Alan leu? Vê se vocês estão afiados. Eu não lembrava não, tá? Eu procurei para achar. Opa! Em Lucas 11, olha que coisa, olha que história. Dá uma olhadinha se não é dessa forma. No 37. Vamos ler tudo, não vou ler só um pedacinho para vocês terem uma noção, para a gente ganhar tempo. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se que vendo-se não lavar antes de jantar. Agora imagina bem, para você entender o que é fariseu, o que é saduceu, para quem não sabe, é claro. Saduceu, ele não aceitava nada do evangelho, ele é totalmente contrário a Jesus. Já o fariseu, ele acreditava em anjo, acreditava em ressurreição. De alguma forma, ele tinha meio que um link com o que Jesus pregava. Talvez o fariseu, observando que ele tinha um pouco mais de semelhança, ele convida Jesus para pregar, para jantar com ele. Agora imagina você, a cena, você é chamado para, talvez pense, vou chamar ele para jantar comigo, para ele fechar comigo, a gente fazer uma aliança, né? Ele chamou para jantar à toa. Agora imagina você, é chamado para jantar na casa de alguém, será que você teria coragem de fazer isso que Jesus fez? Uma comida deliciosa, comeu a sobremesa, aí ele vai dizer assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, vós sois hipócritas. Está no 44. Ai de vós, escribas. Ele chamou o camarada de hipócrita dentro da casa do cara, depois que jantou com o camarada. Percebe? Jesus não, ele não enganava ninguém. Mas hoje as pessoas querem ser enganadas. Elas querem alguém que fala, não, você está vivendo nessa heresia. Não, mas você está certo. O importante é você ficar com a gente. E se você cruzar o que ele fala aqui em Lucas com essa mesma passagem de Mateus,
Você fica espavorido, que ele teve coragem de falar. Sepulcro caiado. Ele falou a verdade para eles. Os pastores amados, eles não têm coragem de falar a verdade, porque eles morrem de medo da igreja diminuir e morrem de medo de ficar isolados. Agora observemos todos os homens de Deus que falaram a verdade. Por exemplo, Samuel chegou e falou a verdade para Saul, e Saul não aceitou. A palavra fala que Samuel não encontrou mais com Saul até a sua morte. Depois que Samuel morre, aí que Saul foi se ligar o quanto ele precisava de Samuel. Muita gente, irmãos, às vezes passam por igrejas onde prega a verdade, mas às vezes, porque a verdade incomoda, Jesus falou: vocês não vêm para a luz para que as obras mais não sejam manifestas. E tem muita gente que, irmão, o diabo, ele entra na mente dele. Não é impossível. Meu marido contou alguma coisa para ele. Como é que ele sabe? Minha esposa contou alguma coisa. Não. Ele conhece alguém que me conhece. Como é que ele sabe do que eu fiz lá no meu trabalho? É desse jeito. E não suporta. Agora observa todos os homens que falaram a verdade e às vezes ficaram sozinhos. Vamos começar por Noé. Pregou mais de 100 anos. Só a família dele acreditou nele. Não mudou a pregação, e nem parou de pregar o que ele pregava. Nós vamos observar também Samuel. Depois que ele morre, que Saul foi perceber o quanto ele fazia falta. Mas já era tarde. E a loucura foi tão grande que ele tentou encontrar Samuel até procurando uma feiticeira. Olha o nível que chega a pessoa que não suporta andar, ouvir ou estar numa igreja onde se prega a verdade e às vezes não é agradável. Às vezes não é o que massageia o seu ego, não é o que ele imagina de evangelho. Porque do jeito que prega o evangelho agora, irmãos, as pessoas pensam que o evangelho é um trampolim para você ficar famoso vendendo CD, cantando, ou que o evangelho, a igreja, é um local de autopromoção pessoal. E aí eles ainda falam assim: você está aqui nessa igreja, você já é isso. Se você tivesse nessas igrejinhas aí, tu ainda estava no banco. Irmãos, o crescimento espiritual não está atrelado a cargos. Observemos também Jeremias. Ele pregou a verdade, só que a verdade não era agradável. Ananias, o falso profeta, falava: daqui a pouco tempo todo mundo vai voltar para cá, 2 anos está todo mundo de volta. Os pessoal que foram levados cativo para a Babilônia, Jeremias falou assim: aquele povo que saiu daqui, vocês nunca mais verão. Pois era 70 anos. Ninguém voltou antes de 70 anos. Morreram lá, para onde eles foram levados cativo. E antes disso, Jeremias falava para ele: olha, se vocês não se converterem, vocês vão ser levados cativo. E ele não era amado, ele era odiado, porque ele falava a verdade. Agora, o sacerdote, e Ananias, o falso profeta, ele era amado. Sabe por quê? Ele falava assim: olha, vocês vão prosperar, vocês vão vencer. E esses são os pastores amados, que ele fala aquilo que você quer ouvir, que não te incomoda. Mas qual foi a pessoa que encontrou com Jesus e que Jesus não quebrou tudo? Olha, Nicodemos chega para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, só tem um, que é Deus. Que era mal educado, não é verdade?
Pela ótica de muita gente, Jesus era mal educado. O rico chega: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele poderia falar assim para o jovem rico, né? Para herdar a vida eterna? Vou te dar uma dica aqui. Ajuda o meu ministério. Tu é um cara rico mesmo? Faz um cheque aí para a gente comprar um terreno para construir a igreja. Jesus poderia falar isso para ele, né? É que os pastores amados falariam para ele, para não perder o cliente. Como Jesus sabia que o coração dele estava na riqueza, Jesus fala para ele assim: ó, vende tudo, divide com os pobres. E ele foi embora, perdeu o cliente. Os pastores amados nunca vão dizer para o camarada: olha, tu quer entrar no céu? Sai do pecado e volta para tua mulher. Tira aquele gato de luz que tem lá na tua empresa. Para de ficar fazendo o que você está fazendo. Não. Os pastores amados nunca vão dizer para ele, para a pessoa deixar aquilo que prende ela. Vão sempre dizer: continua no seu pecadinho, mas não saia daqui, que eu morro de medo de ver a igreja vazia. Eu morro de medo de ficar sozinho. Mas observe os homens de Deus, que a maioria deles ficaram sozinhos ou com poucos. Por quê? Primeiro, que estreita é a porta que conduz à vida. Segundo, que as pessoas não observam a Bíblia, que Deus sempre teve um compromisso com a minoria. Observando todo mundo que foi ter com Jesus, o tempo todo ele falou a verdade. O tempo todo ele foi franco. E assim como Jesus foi crucificado, Paulo foi... Irmão, se alguém quiser ligar o ventilador... Quer que ligue o ventilador, amados? Liga o ventilador lá, por favor. O tempo todo ele falou a verdade. Ele não negociou com ninguém em função de ter a pessoa ali. Os pastores amados, eles não entendem o que fala em Provérbio 27:6. Fiéis são as feridas do que ama. Vamos ler? Provérbio 27:6. Olha o que fala aqui, ó. Vale a pena a gente ler. Diz assim: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Eu já ouvi gente dizer que na Bíblia não tem, que Deus repreende e castiga tudo quanto ama. Está lá em Hebreus, capítulo 12. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E isso está também em Apocalipse. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo que recebe por filho. Se estáis sem correção, se suportais a correção, Deus os trata como filho. Mas se estáis sem disciplina, sois bastardos. Hoje vivemos um evangelho onde as pessoas, eles têm dificuldade de ouvir uma correção, de ouvir a verdade, mesmo que você seja extremamente educado. Eles vão embora. E observando aqui, voltando para o capítulo, antes de Paulo falar o que ele fala no capítulo 12, antes ele vem explicando no 11 sobre os falsos apóstolos, porque devido a ele ter sido contundente, eles não queriam reconhecer a autoridade de Paulo. E ele vem dizendo no 11 sobre os falsos apóstolos e sobre ele. E chega uma hora que ele se vê obrigado a falar o que ele passa pelo evangelho. Está no 11, versículo 27. O que ele sofreu por causa do evangelho. Em trabalhos, em fadiga, em vigílias, em fome, em sede, em jejum, em frio e em nudez. E era uma igreja
Não que Paulo não recebeu o salário, que Paulo fala, eu não recebi salário de vocês. Mas só porque eu não fui pesado a vocês, mas só porque eu falo a verdade para vocês, eles não. Se você observar o que acontece nessa epístola, aqui nessa carta de Paulo, entre o capítulo 10, onde ele defende a sua autoridade apostólica, até o 12, você vai observar que Paulo está querendo falar para eles, porque o povo não queria aceitar a autoridade apostólica de Paulo, porque Paulo falou contra o pecado, falou contra o erro que havia em Coríntios. E mesmo ele dizendo aqui no versículo 12, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência, com sinais, prodígios e maravilhas. Mesmo assim, eles não queriam aceitar a autoridade de Paulo. Paulo, quando ele meio que se exalta dizendo aqui, ele não faz aquilo. Ele fala, vocês me constrangeu, eu fui louco. Tipo assim, ele para tentar ganhar o povo, ele teve que falar algo sobre ele, que ele não queria falar. Porque o povo não queria aceitar o que Paulo falou, porque ele não era um pastor amado. Ele não falava o que o povo queria ouvir. Então hoje a igreja, ela trafega assim. Ah, eu sou funkeiro, eu vim para Jesus. Ah, não tem problema não, a gente bota um funk para tocar que você ouvir, o importante é você ficar. Eu sou roqueiro, então a gente bota um rock para você. Ah, eu sou dançarina, então você vem, você vai dançar aqui na igreja. O que você quiser você vai ter que, o importante é você ficar. É o pastor amado. E ele fala, amando vós cada vez. Ele fala, eu me gastarei e me deixarei gastar. Ou seja, ele fala, tudo bem, eu vou ficar mal, mas eu não vou parar. E hoje a regra é a mesma. Se transforma o evangelho num clube social. A pessoa chega com pecado, ele fala, não, tudo bem, fica com o teu pegadinho, eu vou te batizar, vou te dar um cartão de membro, vou dizer que você vai morar no céu, vai ficando aí até você se converter. Enquanto isso, você vai colocando o dinheiro na oferta. O importante é contar o número. Mas o interessante é que nesse enorme número de pessoas evangélicas de hoje, com pastores amados, que as profecias são só de bênção e de vitória, que Deus vai dar isso, que Deus vai dar aquilo, você só encontra derrotas, você só encontra problemas, escândalos, como você vê aí. Muita gente não gosta que fala, mas é porque ele não atenta para um detalhe interessante. Como eu já falei antes, o compromisso que Deus tem com a minoria. Paulo não desiste. E ele fala, quando eu for ter com vocês, eu vou falar. Eu espero não ter que usar da minha autoridade, mas eu vou falar. Mesmo depois que ele sofre isso tudo, no 13, ele vai dizer, não, no 12 ainda, quando eu for outra vez convosco, o meu Deus me humilhe, e convosco que chore por muitos daqueles que antes pecaram, e não se arrependeram da imundície que praticaram. Mas essa terceira vez, agora já é no 13, que eu vou ter convosco, por 2 ou 3 testemunhos será confirmada toda a palavra. Então ele fala assim, quando eu voltar de novo, eu vou falar. Depois que ele sofre todo ele se sente angustiado pelo povo não acreditar nele, ele fala, quando eu for de novo aí, eu espero, mas se precisar eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Ele não vai desistir, ele não vai mudar a palavra. Talvez ele podia, não, já que o povo está, vou mudar. Não, quando eu voltar de novo, eu espero. No 7, ora, eu rogo a Deus que não os faça mal algum, não para que sejamos achados aprovado, mas para que vos façais o bem, embora nós sejamos como reprovado. Ele fala assim, embora nós sejamos como reprovado. Ele reconhece que ele era reprovado, simplesmente porque apesar de Deus usar ele em sinais, milagres, ele falava contra o pecado. Não era um pastor amado. No 10 ele diz assim,
Portanto, escrevo-vos estas coisas estando ausente, para que estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Ou seja, eu espero que quando eu chegar, eu não tenho que falar tudo de novo. Mas uma coisa que o povo não atenta, eu volto a dizer, é o compromisso que Deus tem com a minoria. Noé pregou todos aqueles anos, só a minoria entrou na arca. Quando Israel estava indo em direção à terra prometida, só Josué e Caleb acreditaram. Só de toda aquela multidão que saiu do Egito, só 2 entrou na terra prometida. Claro que os filhos daqueles que morreram no deserto entraram, mas os que saíram do Egito, só 2. Mais uma vez, Deus tem compromisso com a minoria. Observando, por exemplo, também, Jesus pregou para muita gente, mas lá no Monte da Transfiguração, que ele se manifestou com tanta glória, que Pedro, ele queria fazer uma igreja lá, só Pedro, Tiago e João. Percebe, irmãos, como Deus tem um compromisso com a minoria? É essa minoria que alguns pastores morrem de medo de ficar, porque eles são tão vazios, que só se sentem aprovados se tiver uma maioria. Pois é, só tinha 3. Daquela multidão que comia pão, peixe, que era multiplicado, que era cego, coxo, câncer, leproso, que eram curados, só 120 estavam no dia do Pentecostes. Acho que tivesse uma bilheteria para pagar, para estar, que eu pagava para estar. Já imaginou, irmão? Já parou para pensar como foi o Pentecostes? A glória que foi aquilo lá? Pois é. Só 12, só 120. Mais uma vez a minoria. Então por que as pessoas têm tanto medo da minoria? Tem tanto medo de alguém que vai embora? Porque não querem ouvir a verdade. Só 120, irmãos. Então, observando o compromisso que Deus tem com a minoria, vale a pena você entender por que muita gente não encontra a verdade. Porque usa para o Evangelho a regra que há para o mundo. Visto que o Evangelho foi se transformado num comércio bom que está cheio. Você vê 3 restaurantes, um cheio, um mais ou menos, um vazio. Tu vai no vazio? Tu vai ficar um pouco com o pé atrás, não vai não? Pois é. Você vai ver várias lojas vazias, uma cheia. Qual que você vai? Na que está cheia. Isso é óbvio. Só que Paulo falou que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. A loucura da pregação é que ela não obedece a uma regra convencional da lógica humana. Daí porque muitas pessoas têm dificuldade de encontrar a verdade. Preferem seguir os pastores amados, que sempre vai massagear o vosso ego, que sempre vai dizer o que você quer ouvir. E eu digo para vocês que estão aqui e para vocês que estão me assistindo por esse vídeo, se você está numa igreja que a pregação não te incomoda, não te entristece às vezes, foge dela. Foge dela enquanto é tempo. Por que, amados? Nós não fomos chamados para o Evangelho porque Deus olhou para a gente e falou: puxa, ele é tão bonzinho, eu vou trazer ele. Não, irmãos. Ele disse que os sãos não precisam de médico. O que ele encontrou em você que agradou e trouxe você para o reino? Porque você creu. Se você não crê, tu estava fora. Observe que Jesus em alguns lugares não fez milagres. Por quê? O povo não cria nele. Ele não nos escolheu porque nós éramos sãos, porque somos enfermos. Então se nós estamos num lugar e nós somos enfermos,
Irmãos, nós estamos para ouvir, às vezes, coisas que vai machucar, que vai desafiar você a repensar a sua vida. Mas hoje em dia, no mundo que vive, que popularmente chama de mimimi, né? Tudo agora é preconceito, tudo agora é ofensa. Para o Evangelho é a mesma coisa. As pessoas acham que o Evangelho bom é aquele Evangelho que você só ouve que você vai vencer, que não toca naquilo onde está errado. Mas se observarmos tudo que Paulo, que Pedro, que Tiago falou e que Jesus falou, o tempo todo ele falava alguma coisa que a pessoa não ia se agradar. Ninguém que chega no médico para fazer um procedimento, irmãos, não passa por sofrimento. Se é um tumor para tirar, vai doer. O exame vai doer. Agora, o detalhe é o resultado que dá depois disso. Então se prega um evangelho onde tudo vai bem, com a conta bancária alta, mas o evangelho da Bíblia é tão louco que prega tudo bem, mesmo que até falte o que comer, mesmo que você esteja passando por problemas. E tanto se buscam esse evangelho de alegria, que a alegria de alguns crentes em algumas igrejas é só enquanto ele está dentro da igreja, que ele ouve aquelas palavras de massagear o ego, aquelas palavras que na hora traz uma alegria que tudo vai dar certo, mas depois que acaba em casa, ele percebe que o vazio continua. O amor, o verdadeiro amor, irmãos, ele não folga com a mentira. Cartas de Coríntios, no capítulo 13. Só que nós vivemos num tempo que minta para mim, mas me faça feliz. A mentira às vezes é mais agradável do que a verdade. As pessoas ficam criando devaneios que temos um governo cristão, mas se olhavam para a igreja de hoje, o que a igreja está precisando? Irmãos, é que Deus aperte a igreja, é que Deus dá uma... Por quê? Porque se olhamos para a igreja do passado, era uma igreja pobre, quase ninguém tinha carro, ninguém tinha televisão, a igreja orava mais, visitava mais, buscava mais e tinha mais paz. Hoje vemos uma igreja que enriqueceu, que tem o que não tinha antes. As pessoas não têm tempo às vezes para orar, para ler a Bíblia, e tem muito mais derrota do que no passado. Resultado de quê? Criaram regras, estratégias de crescimento para a igreja, e todas as estratégias, todas elas vêm com palavras de persuasão, de sabedoria humana. O resultado no momento é bom, mas lá na frente se vê o problema que se arrumou. Amados, esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Não se importe de que você parte de uma minoria. Se importe se você está realmente vivendo a palavra. Porque nos últimos dias, nem todos experimentarão do avivamento que virá sobre a terra. Sabe por quê? Todo avivamento genuíno, ele começa com oração, jejum e palavra. E a palavra é semelhante àquele remédio que às vezes amarga, mas o efeito vai ser lá na frente.
que nós possamos estar preparados, irmãos, para ouvir aquilo que às vezes não vai nos agradar. Às vezes a gente, muitas das vezes, não vai ser de nos trazer felicidade. Mas como Paulo falou, nenhuma correção ao presente parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu aproveito, antes da gente orar, de pedir para você que tem se identificado com a nossa pregação, que compartilhe esse vídeo, que dê o seu like e comente, porque o YouTube, ele entende que um conteúdo é valioso quando você dá o seu like, quando você comenta. Então, se você crê nessa palavra, se você acredita que quem está falando com você está falando o que Deus manda falar, faça isso. Porque aquele que sabe fazer bem e não faz, peca por omissão. Se você está pensando, como é que eu posso fazer para abençoar esse ministério? Pois é, não precisa enviar dinheiro nenhum, apenas use o seu dedo para deixar o seu like, comentar alguma coisa, e assim você está ajudando a evangelizar, ajudando a divulgar essa obra, até mesmo porque não sabemos o que virá daqui para frente. Hoje estamos pregando o evangelho na internet, mas daqui a alguns anos talvez não será possível pregar o que nós estamos pregando na internet. Enquanto nós podemos pregar ainda na internet, como na China não é possível, na Coreia do Norte não é possível, na Venezuela não é possível, em Cuba não é possível, não se esqueça de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar esse conteúdo, para que a palavra de Deus alcance outras pessoas. Eu convido os amados a orar um pouquinho. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nos dê graça, Senhor, para que possamos, ó Pai, ter o nosso coração voltado para Ti, entender, ó Pai, que muitas das vezes não será como nós queremos, que muitas das vezes, ó Pai, não ouviremos aquilo que queremos ouvir, muitas das vezes, ó Pai, será com lágrimas, muitas das vezes, ó Pai, não será confortável, mas a minha oração, ó Pai, que seja em quaisquer circunstâncias forem, eu te peço, ó Pai, que a Tua presença esteja conosco, Senhor, porque enquanto a Tua presença, ó Pai, estiver conosco, sempre haverá paz em meio a lutas, em meio a tribulações, em meio a calúnias, em meio a perseguições, ó Pai. Senhor, nos dê graça para que possamos entender o Teu amor, que excede a todo entendimento. Muitas das vezes, que o Teu agir na nossa vida não nos traga uma alegria no presente. Eu sei que em tudo há um propósito. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.